Entrevista. Terça-feira, 13 de setembro, 9h06, já recebendo por aqui, não é mesmo, a nossa querida amiga. Deixa eu tirar aqui a visualizar melhor a Dani Rodrigueiro e o Gilson. Opa, agora sim, tá ali, ó. Que maravilha, que beleza. Deixa eu tirar aqui a nossa trilha. Aí, agora tudo certo. Dani Rodrigueiro, que prazer, que alegria, viu, poder receber você aqui na Rádio Sindicop. Deixa eu só fazer um teste aqui, saber se tá tudo bem, o som, tudo certinho. Você me ouve bem, Dani? Bom dia. Muito bem, bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Opa, perfeitamente. Eu já quero desejar aqui um bom dia também para o nosso presidente do Sindicop. Opa, pintando o Carlos Neves aqui. Deixa eu subir o Carlos Neves. Aí, presidente Gilson, me ouve bem? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Dani. Ouço bem. Carlos Neves, bom dia, meu querido. Tudo bem? Ouvindo bem também? Tudo certo? Bom dia, Carlos Vítulo. Bom dia, Daniele. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia. Deixa eu passar a palavra para o presidente Gilson Barreto primeiro aí, para dar as boas-vindas. Não é a nossa convidada de hoje aqui. A gente estava esperando bastante esse bate-papo contigo, viu? Pois não, Gilson? Oi. Então, Dani, seja bem-vinda nessa participação aqui, né? Que nós abrimos esse espaço para os candidatos estarem se apresentando. A Dani, Carlos, Vítulo e Neves, né? Foi minha professora aí na Faculdade de Direito há algum tempo atrás, né? Não precisa nem falar quando, hein, presidente? Deixa para lá. Ex-policial civil também, na época, né? Já tínhamos aí essa afinidade de servidores públicos estaduais. E uma pessoa bastante positiva, empenhada. Então, eu acho que é a primeira vez, não sei, né, dessa história política dela, mas penso que é a primeira vez que ela está aí se engajando na política e é um bom nome aí, né, como uma representante da região de Bauru. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, presidente, meu querido Gilson, meninos. Uma honra para mim falar com vocês, uma honra poder dizer um bom dia ao pessoal do sindicato, ao pessoal da polícia, de um modo geral, né, os servidores de um modo geral, mas principalmente, né, o pessoal da polícia mesmo, de um modo geral, agentes, investigadores, escrivãs, enfim, todo o nosso grande cabedal de funcionários que nem sempre são valorizados como deveriam, né, principalmente pela população, que me incomoda demais, né, a gente precisa, sem dúvida, resgatar um sentimento de gratidão e de respeito, né, acima de tudo, a quem, como eu já fui um dia, né, mas como vocês foram pela vida toda, né, realmente estão a favor, a serviço da vida, do bem-estar da sociedade. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né, se a gente começa essa revolução de consciência que vem de baixo para cima, aquela coisa, Gilson, que eu sempre falo, né? As crianças, elas conseguem ter essa noção. Quando elas veem uma viatura, quando elas veem um policial fardado, quando elas veem um policial... Enfim, elas entendem que elas estão diante de um policial, de um servidor, né? Do bem-estar social da sociedade. Elas têm um ato de afeto e de carinho muito grande. E aí, aos poucos, a gente vai comprometendo o amor, a gratidão e o afeto das nossas crianças. A gente precisa resgatar isso de um modo geral. E o pessoal do setor penitenciário, que trabalha de um modo geral, os agentes penitenciários, eu falo que eu consigo atuar muito tranquilamente, né, dentro e fora dos presídios, porque eu tenho uma tranquilidade muito grande. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, você não tem medo de andar no presídio? Eu falo, não, eu tenho medo de andar na rua. No presídio eu estou bem protegido, eu tenho medo de andar na rua. Verdade. Tá aí, minha gente, que beleza, que bacana. Hoje nós vamos ver então, Dani, se o Gilson aprendeu direitinho, viu, nas suas aulas, tá?
É isso. Bom, ô Dani, o Gilson comentou aí já logo na abertura que parece que é a primeira vez aí, né, que você é candidato. Então a gente gostaria, assim, logo de cara, que primeiro você se apresentasse, dissesse então quem você é, não é mesmo? Fizesse um resumo aí do teu currículo, de fato, para que as pessoas passem, né, primeiramente aí a saber quem é a Dani Rodrigueiro, né? E ninguém melhor para falar da Dani Rodrigueiro do que ela própria, não é? Pois não, Dani? É difícil falar da gente, mas vamos lá, ó. A minha história é assim, eu entrei na faculdade com 17, com 18 eu entrei na polícia. Eu sempre gostei muito dessa questão das carreiras policiais, sempre gostei dessa questão da investigação desde pequena. Me incomodava não ter resposta para as questões, me incomodava tudo isso e as coisas mal esclarecidas, enfim. Aí, né, as coisas acontecem, eu acredito que não é por acaso. O concurso para investigador de polícia apareceu, a família ficou em choque porque não tinha, primeiro que não tinha ninguém na área do direito. Eu era a primeira pessoa, estava no primeiro ano da faculdade, e segundo que não tinha ninguém na área policial. Eu acho que nem servidor público nessa época não tinha na minha família. E aí, vamos embora, né? Vamos ver o que vai acontecer, e passei, e foi muito legal. E assim, de cara, com 18 anos, eu já entendi o que era a vivência da violência contra a mulher. Eu fui trabalhar na DDM, trabalhei na antiga DISE também, né, que era a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, enfim, muito nova. Eu hoje acho isso uma loucura, né? Com 18 anos, você ter uma arma na cintura e um distintivo que é mais, até muito mais, pode fazer estragos, né, muito maiores. Então, eu acho isso muito complicado, mas eu não posso dizer que eu não tive uma boa formação na academia de polícia, porque eu estaria sendo injusta. Tive uma boa formação. Eu só não tinha experiência de vida como qualquer um aos 18 anos não tem. E aí, fazendo a faculdade, terminei a faculdade, busquei, obviamente, era o caminho das pedras, né, a carreira de delegado de polícia. Mas eu me encontrei mesmo, para a gente poder dar um salto e chegar onde eu estou, eu me encontrei mesmo na docência, né? Eu queria muito ser professora, eu queria muito trabalhar essa questão do ensino superior, e aí, com 25 para 26 anos, eu começo a dar aula, a idade que a minha filha tem hoje, já é professora também, então, de universidade. Então, com essa idade, eu entro na academia, vamos dizer assim, eu entro para a sala de aula, e aí eu decidi entrar, me voltar para a advocacia. Então, eu caminho aí esses 28 anos como advogada criminalista e como professora universitária. No final do ano passado, eu me aposentei, e eu tô linda, maravilhosa, né? Não, presidente, aí eu achei que não era hora de aposentar, de pendurar a chuteira, e comecei a pensar muito o que eu podia fazer, porque a minha vida, Carlos, dentro da universidade principalmente, mas também na advocacia, a minha vida sempre foi de muito enfrentamento das violências, tá? Sempre foi de muito enfrentamento. Eu não dou conta de ver algumas coisas acontecendo, eu me meto no meio. Eu lembro quando eu fazia academia de polícia, que eu vi um assalto no metrô, eu entrei no meio, cortaram minha mão e tal. Por quê? Porque eu sempre fui assim, é uma coisa que eu não consigo me conter, não adianta porque eu não consigo me conter. Então, eu falei, meu, são quase 30 anos, né? Na verdade, se a gente pensar no tempo todo, 33 anos nessa vivência, onde realmente eu posso. E aí surgiu o convite de um partido para eu me candidatar a deputada federal. E daí eu entendi que também não era como deputada federal, pensando, né? Não era como deputada federal, mas como deputada estadual, que eu poderia trazer alguma questão. Por quê? Porque eu entendo que, num primeiro momento, a gente precisa ter uma transformação focada. A gente está dentro de um estado, né, que tem a maior população carcerária, que tem os maiores enfrentamentos de segurança, que tem os maiores enfrentamentos de bem-estar, de saúde. A gente sabe que tudo isso reflete na questão da criminalidade. Educação e saúde, né, são dois elementos que vão dar o tom do que é o sistema prisional, o que é a criminalidade, o que é a segurança pública. Então, eu imaginei que, dentro desse espectro, aí efetivamente eu poderia trabalhar. O que eu sempre fiz dentro da faculdade, levar para a Lesp, né, dentro de um projeto de educação e de valorização
dos agentes, dos atores do sistema de justiça. Essa é uma preocupação muito grande minha. E aí, Carlos, eu caí no PDT. Por quê? Porque não poderia ser diferente. Eu sou muito sincera a dizer, eu procurei o PDT, não foi o PDT que me procurou. Eu sou procurada por outros partidos que realmente não têm o perfil que eu entendo como válido, claro, respeitando todos, mas não tem as minhas bandeiras, né? Eu tenho 2 bandeiras na minha mão, que sempre foi essa luta pela qualidade de vida do trabalho, do trabalhismo do trabalhador e a educação. E eu sou brisolista, né, de carteirinha, de nascimento, de tudo que pode acontecer. Então, aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu vou me oferecer ao PDT, eu vou me apresentar ao PDT. Eu falei, olha, a situação é assim, eu tenho eram 3 partidos, né, que estão me oferecendo aqui uma filiação, e realmente não me interessa, porque não diz respeito aos valores que eu compactuo, às questões que eu tenho como bandeira, respeitando as outras bandeiras, mas as minhas são outras, né? E aí eu fui muito bem recebida pelo PDT. Eu falo que essa, Carlos, foi a minha grande alegria, sabe? O meu grande momento de virada, porque é surreal para mim. Tanto que eu fiquei amiga, professor Gilson, da Juliana Brizola. Isso é um encanto para a minha vida, é surreal, porque realmente eu sou brisolista. E aí, Carlos, quando ela comenta meus posts, a Bárbara, que é uma menina sensacional que está comigo, assessora, a gente fica doida, porque a gente se tornou mesmo amiga, né? E é uma ligação de muita força, porque realmente vem dessa ideia da gente resgatar a ideia de unidade mesmo, sabe? As nossas bandeiras são muito únicas. A gente vive uma pressão muito forte de uma pequena parte da população que tem poder, que sempre teve, desde a época do Brasil colônia. Então, nós precisamos, né, entender isso tudo, né? Comemoramos agora o 7 de setembro. É tão emblemático isso. Será que a gente realmente é independente? Quem se tornou independente? Que população se tornou independente? Sabe, o pessoal, o capital. Nós somos assalariados. Nós não somos capitalistas, nós somos assalariados. Quem tem dinheiro é que é capitalista, né? Quem vende a força de trabalho, quem entrega a força de trabalho por salário, é assalariado. Então, essa luta sindical, essa luta de valorização de direitos, é uma luta que realmente tem a minha total entrega. E aí o PDT abriu as portas para mim, e eu brinco, falei esses dias, Carlos, para os meninos do sindicato, que o PDT gosta mais de mim do que o resto do mundo. Se o mundo gostar de mim metade do que o PDT gosta, eu viro presidente da República, porque assim, ó, é muito legal o tanto que eles acreditam em mim, sabe? Me dá uma força muito grande para trabalhar. E só para terminar, a tua pergunta, é a primeira vez, sim, eu nunca fui filiada, nunca fui da vida política, sou mãe solo, então eu precisava cuidar dessas questões, não era possível eu deixar de lado a criação da minha filha, a minha faculdade, os meus estudos, fiz mestrado, fiz doutorado, pós-doutorado, não era possível deixar tudo isso para poder estar na vida pública. Então, hoje, né, eu acho, com todo respeito, né, como eu disse, é difícil falar da gente, mas eu tenho uma experiência, um histórico de vida na área da legislação, do enfrentamento das questões, principalmente de segurança pública, e na área da docência, da academia, são 27 anos dando aula. Então, essa questão me coloca, e eu entendo que eu me coloco em condições de representar Jaú, Bauru e a nossa região, e ter um projeto mesmo para o Estado de valorização mesmo do trabalhismo, dos atores da segurança pública, principalmente, que nas entrevistas eu sempre caio na segurança pública. É que as pessoas não entenderam que tudo é segurança pública. Numa faculdade de arquitetura e iluminação, a gente está falando de segurança pública. Quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente está falando de segurança pública. As pessoas ainda não entenderam que segurança pública não é um papo de polícia exclusivamente, ainda que seja indispensável os atores, né, de um modo geral, do sistema de justiça, estarem protagonizando esse diálogo sobre segurança pública. Mas a gente precisa entender que é um processo coletivo, né, onde todo mundo tem que se envolver
coletivamente. Eu estive visitando Itapuí, a cidade aqui próxima de nós, entre Jaú e Bauru, inteirinha com iluminação de LED. Dificulta muito a criminalidade. Você tem uma capacidade muito maior de controle, né? Então, às vezes a gente sai, não sabe se deixa a luz acesa, a luz apagada, a cidade inteira iluminada, muito bem iluminada, além da economia, da questão ambiental, essa questão de segurança pública é muito forte. Carlos, meu querido jornalista, eu não sei da entrevista, sabe por quê? Porque eu falo que nem não sei o quê, quando vai ver, já foi o tempo, perdão. Não, imagina, tá ótimo, tá perfeito. Você tem a Bárbara aí também para dar aquela força, né? E cortar, ela Gente, corta, ela fala. já viram que preparada ela está, né? A gente tem muita coisa para falar e eu tenho muitas perguntas, principalmente em relação à Assembleia Legislativa também, mas os meus companheiros também, com certeza, tem bastante coisa aí, né? Deixa eu passar então aí a palavra para o presidente Gilson Barreto, pois não, Gilson? Mata a saudade aí, né, da ex-professora e faça a sua pergunta. Tem que apertar, hein, Gilson? Vamos ver. Tá desligado o microfone, Gilson. Eu vou passar a vez para o Carlos Neves. Vou esperar ele, depois eu faço a minha pergunta. Vai lá, Carlos Neves. É sinal que é uma perguntona, hein, Dani? Né? Tô até com medo. Ah, ex-aluno é um perigo, né? Ô, Dani, a gente fala muito, né, sobre questão de valorização do servidor, né? Mas a gente também se preocupa com aquilo que a gente perdeu, né, nos últimos 3 anos e 8 meses, né? E eu gostei muito da sua fala quando diz que a luta sindical é o meio de proteção dos trabalhadores, né? Infelizmente, nos últimos 4 anos, quase 4 anos, houve uma lavagem cerebral no trabalhador, né? Eles sentem mais governo do que realmente pessoas que entregam trabalho, que vendem a sua força de trabalho, né? Isso para nós é preocupante, né? Porque parece que aceitam de forma mais abrandada a perda dos seus direitos, né? E entrando nessa questão, sobre essas perdas de direitos que tivemos nos últimos 3 anos e meio, né? Você pretende, se eleita, ajuizar alguma ação, algum projeto para que parte desses direitos ou todos esses direitos sejam devolvidos aos trabalhadores da segurança pública? Vamos lá. Super boa pergunta, Carlos. É assim, ó. Existe um compromisso muito forte, né, do Antônio Neto, que, para mim, e vocês sabem disso, é o meu padrinho político, é o meu guru, enfim, é o meu fiel da balança, é a pessoa onde eu vou falar dando mais para a direita, mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás. Direita e esquerda não tem nada a ver com posição partidária, estou dizendo, vou mais para lá ou mais para cá, e falo menos, falo mais. Então, é a pessoa que tem a experiência, que tem a capacidade, que tem a capacitação, é minha dobrada de federal, Antônio Neto, 1200, e é a pessoa que me encaminha, né? E ele é o sindicalismo, né, no DNA dele, né? Ele devia se chamar Antônio Sindicato Neto, né? Porque é um negócio impressionante o tanto que esse homem respira sindicalismo. Então, tudo que eu sabia, que era muito, muito pouco, hoje, nesse ano de caminhada ao lado do Neto, eu aumentei o meu leque de conhecimento e de possibilidades de atuação muito grande. O Antônio Neto, ele traz com ele o compromisso, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer, e a gente vai estar junto, né, por conta até desse meu perfil legislativo, de leis, né, de cuidado de leis, enfim, de trabalhar com as leis há 33 anos, num verdadeiro processo de reforma dentro do Congresso Nacional, desse massacre que foi os últimos anos da reforma trabalhista e da reforma da Previdência também, né? A gente sabe o que isso vai gerar. Quando a gente fala em reforma trabalhista e reforma da Previdência, o que nós precisamos entender é a força do sindicato. Então, esse
Esse é um caminho, Carlos, do Congresso Nacional, né, porque são leis de âmbito nacional, a gente não consegue mexer isso em âmbitos estaduais, a gente tem uma limitação. Entretanto, o sindicalismo, ele também é setorizado. A gente tem os sindicatos que atuam no âmbito das cidades, e, independente disso, eu entendo a necessidade de educação mesmo dos trabalhadores, dos diversos setores do trabalhismo, para que as pessoas reestabeleçam a confiança, a necessidade de parceria com o sindicato. Não dá para a gente trabalhar sem o sindicato, não dá para a gente ter tranquilidade para o nosso dia a dia sem o sindicato. Então, olha, eu não quero ser repetitiva, mas isso é um processo educacional, isso é um processo de consciência e de educação, que precisa ser disseminado, que precisa com que os empresários compreendam essa necessidade de trazer o sindicato para dentro das empresas. O trabalhador que ele tem mais tranquilidade de, sabe, de estar coberto, de estar protegido pelo sindicato, ele rende muito mais. Isso é evidente. Se não for por uma questão humanitária, de consciência, de decência, que seja por uma questão de lucro dos caras, porque ele vai ter um trabalhador muito mais empenhado, sabendo que ele tem os seus direitos garantidos. O importante é o bem-estar do trabalhador. E esse bem-estar do trabalhador é isso que a gente precisa conseguir resgatar. Ele vai acontecer quando ele sabe que ele tem um sindicato, que ele pode bater na porta e está lá o presidente, está lá o sindicato para acolhê-lo, para recebê-lo. Então, uma coisa que eu tenho falado, né, tenho percorrido, por exemplo, né, com os profissionais da segurança, com os agentes penitenciários, eu não tenho dúvida que na nossa região, eu tenho certeza absoluta, vocês vão estar aí. Ah, mas Dani, e se de repente o Gilson sai, o Carlos sai, então vocês vão ter a deputada para enfiar o dedo na mão do sindicato e falar, não, ó, nós temos um compromisso. Então, uma coisa é fato, você vai ter uma interlocução, e aí eu digo o seguinte, vocês que me conhecem um pouco mais, sabe, Carlos, os meninos aqui, o Carlos Neves e o Gilson me conhecem um pouquinho mais, mas eu sou um pouquinho abusada. Então, é assim, ó, eu ponho o dedo na cara mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que não levo, sabe, não vou deixar de enfrentar. Então, se você tiver um sindicato que não vai estar do lado do seu trabalhador, que não vai estar, vocês vão ter imagine a pessoa com imunidade parlamentar. Eu não sei não o que isso não vai dar, mas a pessoa não vai ter o menor discernimento para fazer valer os direitos de quem precisar ter os seus direitos garantidos. Eu não tenho freio. Enquanto não der certo, enquanto a gente não efetivar, o sindicato tem que estar de porta aberta para receber e o trabalhador tem que voltar para o sindicato. Esse é um processo de construção e de educação, de restabelecer essa ordem muito forte. Aí você pergunta para mim assim, tá, muito bonito o seu discurso, mas como é que você vai fazer isso? Aí entra o projeto, Carlos. Aí entra a proposta de lei educacional mesmo das empresas. Claro que se a gente quiser mexer com o orçamento, isso tudo tem regra, né? Precisa de... podemos dar algum tipo de isenção ou de compensação. Aí, quando entra a questão orçamentária, de diminuição de arrecadação, por exemplo, isso tudo precisa de planejamento, não é tão fácil. Mas você consegue dar outras partidas legalmente para empresas quando você trabalha com a questão da valorização. Esse é o modelo, Carlos, igualzinho o modelo da ISO 14000, que é aquela ideia de você trazer uma empresa ecologicamente correta, sustentável, e você tem vários benefícios para a empresa. Isso já é um modelo experimentado, isso é um modelo que quando o empregador, quando o capitalista, quando o empresário adere a isso, ele tem uma série de benefícios. Então, isso não é uma criação da Daniela. Isso é simples. É você pegar um modelo que já existe, de você trazer os selos verdes, os rótulos verdes, dentro de uma empresa e os benefícios que ela traz para o trabalhismo. Aliás, uma questão que as pessoas não entendem, nós estamos falando de um negócio que faz parte da questão ambiental e dos objetivos do milênio, meio ambiente do trabalho. As pessoas falam, o que é meio ambiente do trabalho, professora? Meio ambiente do trabalho é o sindicato. Meio ambiente do trabalho não é férias e 13º. Meio ambiente do trabalho é qualidade de vida do trabalhador. Quem é que garante qualidade de vida do trabalhador? É o sindicato. Quem é que garante qualidade de vida para o trabalhador?
essa questão de ir contra os assédios da empresa e contra práticas abusivas. É muito complicado isso. Pequenas ações, Carlos, às vezes você tem uma empresa, eu estava falando ontem com um funcionário, 750 funcionários, 20 e poucos anos, todo dia ele tem que abrir a bolsa dele quando ele entra e quando ele sai. Quer dizer, é um nível de violência com o trabalhador que não tem parâmetro. O cara tem mais de 20 anos de contrato de trabalho na mesma empresa e ele fala, minha empresa não confia em mim. Isso se resolve com práticas muito simples. Coloca um armário do lado de fora, você economiza o segurança que vai abrir e fechar. São práticas muito simples. Coloca um armário do lado de fora, o trabalhador tem a chave, ele passa numa espécie de catraca, põe as coisas dele, tranca, vai trabalhar. Quando ele volta, ele pega a chavinha dele, destranca e vai embora. E não precisa revistar a bolsa dele. Você já imaginou, você está 20 anos sendo uma pessoa que o teu trabalhador desconfia de você? Que tipo de prazer e que tipo de tristeza você leva quando você entra e quando você sai, o intramuros e o extramuros. E, de novo, Carlos, sabe o que acontece? Quando você sai da empresa, isso é o meio ambiente do trabalho, quando você sai da empresa muito triste, muito revoltado, muito humilhado, é natural, é humano, você vai descontar no cara que te fechou na esquina, você vai brigar com o cara da padaria, você vai brigar com o seu marido, você vai xingar o teu pai, você vai fazer uma confusão. Essa responsabilidade é do empresário, ele tem que entender isso. Ele tem que entender isso. Então, se não for junto ao trabalhismo e ao sindicalismo, a gente não vai fazer essa construção. Então, tem sim um projeto muito legal, que evidentemente precisa de uma maioria dentro da LESP, mais barulho a gente vai fazer. Esse projeto ele está muito afinado, só para a gente completar, com um projeto que já está proposto, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, pela professora Bebel, que é uma deputada que, né, já está atuando, ele já está proposto e ela está sozinha. E, Bebel, escuta a tia Dani, que a tia Dani vai falar para você. Ano que vem nós estamos juntos e nós vamos juntos levar esse processo adiante. É um projeto de lei, uma PL, para recuperar a perda de salário dos profissionais da educação e de um modo geral e do funcionarismo de um modo geral no Estado. Então, esse projeto está lá e ela estava completamente sozinha. Mas a gente acredita muito na renovação da LESP, tem muita gente boa. Carlos, eu falo que eu queria poder votar em umas 20 pessoas, porque eu tenho vontade de votar num monte de gente e ver do meu lado ali na LESP, porque vem vindo gente muito, muito boa, muito boa. Eu tenho até medo, viu, Júlio? Porque eu vou começar a falar aqui, vou fazer campanha para os outros, e a gente precisa ser eleito, senão não vai rolar. Né? Então, nesse momento, o que a gente precisa é desse voto de confiança. Né? E, assim, gente, eu tenho muito orgulho de tudo que eu construí até agora, não ia ser diferente. Eu tenho certeza que vai acontecer, eu tenho muita vontade, Carlos, e eu acho que, assim, quando eu boto uma coisa na minha cabeça, quero nem saber não, mas vai acontecer. Essa é a ideia. Aí, legal. Força, ela tem, né? Vontade, ela tem. E quando se tem isso, a gente sabe que as coisas acontecem naturalmente. É isso, presidente Gilson Barreto? Pois não? Com certeza, né, Carlos? Você já fez uma descrição aí. Força, vontade, capacitação, conhecedora, né, de processo legislativo muito antes de chegar ali. E quem sabe aí eleita, mais uma voz em apoio ao servidor, ao trabalhador, porque o deputado estadual ele tem várias funções, né? E a Dani descreveu algumas aí. Está ali fiscalizando o executivo, propondo no orçamento, mas no estado de São Paulo, infelizmente, a longa data, essa Casa de Leis é um puxado do Palácio dos Bandeirantes. E, assim, essa representatividade, né, das minorias, porque a gente pode se dizer isso, né, que a classe trabalhadora ali é a minoria, ela é muito pequena. De 94 deputados, na maioria do tempo que eu sou servidor, o executivo ele tem
é todos na mão, né? A maioria chegando a 70% dos 94%. E uma oposição que também ela é muito difícil de trabalhar ali unida. Nós, enquanto até leigos, né, que a gente está de fora ali do processo, a gente vê composições que são criadas ali, Dani, que não dá para a gente compreender na hora de você eleger o representante, o presidente da casa, né? A hora de você eleger a mesa. E a gente sabe que é um processo novo para você, e é um processo novo, assim, que está entrando, mas com certeza acompanha, né? Tudo isso igual nós acompanhamos. E desafiador, né? Porque, igual você falou, tem muita gente boa para ser eleita. Mas, infelizmente, o voto nem sempre escolhe essas pessoas, né? Nessa legislatura que está encerrando, você teve aí uma pessoa, um youtuber, conhecido como Mamãe Falei, desrespeitoso de tal tamanho que teve um monte de voto, uma pessoa, sabe, despreparada, chamar o servidor público de vagabundo, aposentar de vagabundo. Entrou numa vibe de João Dória. E outros tantos deputados ali, né? Inclusive até deputados ligados a igrejas, que a gente fica vendo assim, os absurdos, mas não sei se na hora que ele se candidatou, a proposta dele era de já ser um puxadinho, né? Só se preocupar com as verbas, com essa coisa, ou se ele mentiu lá para o eleitorado dele, nessas pessoas aí. Você teve uma deputada aí com mais de 1 milhão de votos também, que acaba que beneficiou outros tantos aí que não tinham um preparo para estar ali. Igual a gente vê a Dani, né, numa explanação simples, uma introdução aí da vontade dela, dos anseios, né? Uma pessoa que, com certeza, merece estar lá, merece um voto de confiança. Obrigada, presidente, querido. E aqui a gente procura oportunizar isso para outros candidatos, né? Porque já passaram outros aqui. E a sociedade é que tem que estar atenta, né? Porque a gente está falando aqui da Dani candidata. Aí a Dani já vem aqui dar uma aula de civismo, sabe? Da importância do sindicalismo. O Neto, que é candidato a deputado federal, é presidente da central da qual nós somos filiados. Contamos com ele também, com a eleição dele, a Câmara Federal, porque nós, as minorias, precisamos eleger representantes que tenham o perfil que tem a Dani, o perfil do Neto, e não votar, igual eu vi aqui, né? Eu sou de Bauru, para quem está assistindo o canal do YouTube, e aqui em Bauru nós temos um candidato a deputado estadual, não sei se a Dani já viu, Carlos Vitor Neves. Ele é um empresário de bosta. Vote no Paulo Bosta, pior que... Ele era de show. Então, mas ele sim, ele trabalha com esterco, né? Então, ele já usa esse bordão no negócio dele. Mas, assim, a fala que a pessoa fala, e aí... Cadê o projeto, né? O que ela quer fazer, como é que ela pode contribuir, sabe? Não é uma questão de quem pode ou quem não pode. Para você estar dentro de um cenário, você tem que entender o que é que você pode fazer para aquilo, né? Não me leve, por exemplo, que nem o pessoal fala, nós temos aqui em Jaú as fábricas de calçado. Me leve para refilar a calçada, eu não vou saber fazer isso. Eu sou de família de costureira, mas eu não tenho habilidade manual, eu não sei bordar, não sei tricotar, não sei trabalhar com calçado, então eu não posso fazer isso. Vou tentar fazer qualquer coisa, eu me queimo, corto a mão, é uma desgraça. Então a gente tem que saber para aquilo que a gente tem habilidade, né? E não, sabe, enganar a população ou iludir a população, isso é muito complicado, é a falta de, enfim, de tudo, né?
E a sociedade colhe num todo, né? A hora que falam do estado mínimo, deviam nomear realmente qual estado que você quer mínimo, que o servidor tem privilégio, quais servidores têm privilégio, né? Não os trabalhadores da saúde, com certeza, que aprovaram uma PEC e agora não conseguem receber. Já tem um monte de ações contra a valorização desse trabalhador, que foi muito importante. Nós, da segurança pública, né? Igual a Dani já falou. Então, assim, é um enfrentamento para quem está ali colocando seu nome, né, na disputa. E a gente também, com esse programa antecipado, caso eleito, os colegas que por aqui passaram, nós vamos estar lá cobrando e pedindo apoio, né? Com certeza. É isso. É o isso. nosso papel de sindicato, a gente vai estar lá para fazer. E eu acho que é isso. A Dani, ela tem noção, muita noção, né, do que é o processo aí político. E eu, de tudo Sabe, que ela presidente, já falou... me perguntaram, né? Pode falar. Deixa eu te dizer, me perguntaram assim, tá, mas e se você não conseguir estar junto com um grupo, né? Primeiro que eu adorei essa pergunta, porque a pessoa já me considerou eleita, e é isso mesmo, estou eleita, vamos trabalhar, vamos... Fé, né? Acreditar. Mas como é que você vai fazer, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que eu sempre fiz. Fiz na faculdade, fiz na OAB, fiz por onde eu passei. Eu fui dirigente da OAB, fiz por onde eu passei. E eu acho que é mais ou menos assim. Por exemplo, o cara está falando besteira, o cara está lá usando de palanque, até muitas vezes usando um mote religioso e tudo mais, mas não está caminhando, está ofendendo e tudo mais, sinceramente, ele vai ter a resposta dele, nós vamos tomar as providências que tiver que tomar, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente estiver diante de um projeto de lei sério, existe um caminho, que é um caminho que a gente aprende na militância, no ativismo da causa da mulher, do feminismo. O melhor caminho é mostrar quem é a pessoa, mostrar quem é o agressor. Mostrar o agressor para todo mundo. Esse é um caminho absolutamente necessário. Então, vamos lá. A gente entra com um processo de valorização sindical, a gente entra com um processo de valorização do funcionalismo, a gente entra para tentar buscar, caminhar com esse projeto de lei que já existe, e nós vamos dar votação. O que nós vamos fazer? É simples, por isso que a gente vai ter dentro do nosso gabinete uma assessoria de imprensa forte. O Carlos já fez menção aqui à Bárbara. A Bárbara é jornalista formada, a Bárbara vai ser assessora de imprensa e vai cuidar disso. Essa menina vai trabalhar mais do que a gente, vocês vão ver só. Porque o que vai acontecer? Nós vamos levar para todos os nichos de todos os deputados eleitos o que vai estar sendo votado. Então, não adianta daqui 4 anos ele voltar lá na cidade dele, na região dele, pedir voto de novo, porque antes disso nós vamos acionar os sindicatos, nós vamos acionar as frentes trabalhistas, nós vamos acionar a imprensa para que a cidade saiba, para a cidade dele, que o nicho dele saiba que nós estamos votando, e depois nós vamos avisar. Nós vamos avisar, olha, foi votado assim, porque isso é público. Só que é público, mas as pessoas não se preocupam em divulgar. Aí um dia, Gilson, perguntaram assim para mim, mas você vai estar fazendo isso, Dani? Você vai estar fazendo quase que uma coação. Não. E se quiser entender como coação, é coação legal. É coação legítima, mas não é coação, é transparência. Vamos votar um projeto sindical. Tem um deputado de Bauru? Então eu vou avisar o Sindicop. Eu vou avisar as frentes trabalhistas, eu vou avisar o comércio, eu vou avisar quem for de direito para falar, olha, o teu deputado vai ser chamado para votar esse assunto. Ele vai saber que o nicho eleitoral dele está sabendo. Nós vamos divulgar isso amplamente. Hoje a gente tem internet. Isso é custo zero. Você leva a informação desde que você queira levar a informação. E aí o cara não vai votar. O cara vota contra. Quer dizer, vai ter essa resposta. Ele pode até achar que ele vai votar contra, mas ele tem que saber, e ele pode até votar contra, mas ele tem que saber que a cidade dele vai estar sabendo. Então, nós vamos tentar recuperar essa perda salarial dos professores da educação. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos avisar. Sabe aquele cara que agora
esse ano todo está correndo atrás dos professores, correndo atrás de todo mundo pedindo voto, nós vamos avisar esse pessoal que a gente vai buscar essa recuperação salarial. E que o deputado dele vai estar lá para votar. E que é mais um dentro dos 94 que tem. E que a gente precisa do voto dele. Então nós vamos buscar esse apoio. Nós vamos buscar esse apoio, sabe aonde? Não é no gabinete do colega, é na sociedade. O caminho é outro. O caminho é outro, porque no gabinete do colega não funciona. Ele vai votar de acordo com as visões dele e do grupo dele. Eu não quero saber das visões dele e do grupo dele. Eu quero saber que o eleitor dele acha do que ele vai votar. Isso se chama pressão popular. Isso se chama manifestação do povo. Isso está na Constituição. O poder emana do povo. A gente só precisa pôr o povo para trabalhar. E ninguém quer fazer isso. Ninguém quer pôr o povo para trabalhar. Porque é muito mais confortável você ficar lá 4 anos sentado sem fazer esse tipo de questão. Ô Gilson, você sabe disso, né? Tem gente na faculdade, são 25 anos, Carlos, que assim, eu fui coordenadora e tudo mais. É muito tempo de pessoas me amando e pessoas me odiando. Porque sabe aonde eu ia? Eu ia no aluno. Eu ia no aluno. Nós vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, eu preciso do aluno. Eu preciso do aluno para dizer o que ele acha. Teve até várias vezes, vamos fazer plebiscito, vamos mudar. Se vai começar a aula 7, 7... É o aluno que tem que saber. É o aluno que tem voz. O protagonista da sala de aula é o aluno. Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu não quero saber como é que o professor vai votar. Eu quero que o professor saiba que o aluno dele está ciente do que ele vai fazer. É esse o caminho, é o contrário. Não é dentro, conversando com o professor aqui, abraça o outro. Ai, vota comigo. Para! Isso é troca de favor. Eu não sou mulher para isso. Nós temos que colocar a população para tomar consciência do que está acontecendo. Esse é um grande problema que a gente nunca fez. É isso que eu quero fazer. Eu quero trazer junto. Por isso a gente vai ter um gabinete dentro da nossa região. Um gabinete 24 horas é exagero, Daniela. De segunda a sábado, não pode falar 24 horas. De segunda a sábado, para que a gente converse com a população e informe. Olha, nós estamos votando isso. Essa pauta é importante, o Congresso está vendo, a Alesp está vendo isso. Para o sindicalismo como um todo, esse trabalho, o Antônio Neto tem compromisso de fazer. E a gente vai buscar, ele vai ser deputado de São Paulo, ele vai buscar isso aqui em São Paulo. E ele vai ter um braço na Alesp, assim como nós vamos ter um braço lá no Congresso. É isso. Carlos, se você deixar, meu amigo, eu fico aqui até amanhã falando. Não tem fim. Não tem problema. A gente fica até amanhã, viu? Por nós aqui não tem problema nenhum. É o seguinte, deixa eu aproveitar aí, mandar um alô, um abraço aqui para o Antônio Neto, né? O Antônio Neto que esteve aqui com a gente na rádio. Ô, Antônio Neto, nós estamos esperando você de volta, viu? Vamos agendar para a semana que vem aqui a volta do Antônio Neto aqui, né? Gente boa, gente finíssima demais, né? Ele é palmeirense, né? No dia que ele esteve aqui na rádio, eu mostrei para ele a minha caneca. Eu tô com a minha aqui, da Dani Rodrigueiro, mas já eu trago uma do Palmeiras aqui. Não pensa não que eu não tenho. Que beleza, hein? Que maravilha. Olha lá, olha, pega e mostra. Temos todos. Aonde você olhar nas minhas coisas, você vai ver Palmeiras. Não quero nem saber. Eu e o Antônio Neto tem mais isso. Que beleza, né? Que maravilha. Ô, Dani, também, aliás, deixa eu mandar um abraço aqui também, não é? Para o Jonathan William, para a Bárbara Milani, não é mesmo? Para o Victor Faveiro, também aqui para a Ariane Ribeiro, a Jaqueline Perabelli Sanches, não é mesmo? Mandando um alô aqui para o pessoal curtindo a programação. Mais de 800 pessoas curtindo a programação através do nosso aplicativo já. E eu quero... Ah lá. Que beleza. Ó, o Palmeiras, hein? Aí essa sim. Bárbara não tem jeito, ela é rápida. O Palmeiras está ganhando tudo, né? A gente deseja aí para a Dani a mesma sorte do Palmeiras, né? O Palmeiras está tendo... Não é sorte, é trabalho, né, Dani? É trabalho, né? É trabalho. Ô, Dani, deixa eu trazer uma questão aí. Você falou desse discurso de luta, né, de cobrança, de exigência. Eu quero trazer aqui 2 situações que ocorreram na Assembleia Legislativa
e que foram 2 fatos que envergonharam a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que demonstrou, assim como você disse lá na sua primeira fala, não é, de às vezes pessoas que não estão à altura de representar, né, ali a sociedade. Bom, o primeiro caso que eu quero trazer é o lamentável caso que ocorreu na Assembleia Legislativa com a deputada Isa Pena, onde o deputado Fernando Cury, não é mesmo, foi acusado lá do assédio, e eu acho, pessoalmente, que a Assembleia Legislativa passou a mão demais, foi muito lenta, foi muito devagar com a punição, não é mesmo? Caçando ali o mandato do deputado Fernando Cury por 180 dias. Tinha que ter caçado de verdade mesmo, não é? Porque aí, já que não se exerce o mandato de uma forma, então não está pronto, não está preparado. Outro caso que ocorreu na Assembleia Legislativa foi este, já com a cassação do Arthur Duval, não é? Que perdeu, inclusive, os direitos políticos por 8 anos, não é? Depois lá de toda aquela situação que ficou conhecido, não só aqui, né? Mas mundialmente. Esses 2 casos, Dani, envolvem diretamente as mulheres, não é? As mulheres que têm ali tanto cobrado por o seu espaço, não é? Queria saber qual a tua posição, qual a tua postura e qual seria o seu comportamento lá na Assembleia Legislativa diante desses 2 fatos, Dani. Olha, eu vou te dizer uma coisa, como eu queria estar lá. Como eu queria estar lá. E eu nem estou te dizendo que eu queria estar lá como deputada. Quando aconteceu isso, eu falo sempre isso, Carlos, que no dia que aconteceu esse episódio do Fernando Cury, eu queria estar ali. Eu não pensava em estar ali naquele momento, né? Já faz mais de 1 ano, como deputada. Eu pensava em estar ali como cidadã, sabe? Como uma pessoa que é ativista de violência contra a mulher desde que eu me conheço por gente. Muito antes de eu entrar na delegacia. Aliás, eu encontro a academia e a polícia, esta Daniela profissional e Daniela pesquisadora, ela encontra a Daniela ativista. Eu sou uma ativista dos direitos da mulher, acho que desde que eu me conheço por gente. Se você me permite, eu perdi meu pai quando eu tinha 8 para 9 anos. E tem uma passagem muito complicada. Minha mãe estava enterrando meu pai, eu com 7 para 8 anos, uma coisa assim, 8 para 9, já nem tenho mais certeza, pequenininha, a minha irmã menor no colo da minha mãe, dormindo, e a minha irmã mais velha, que tinha 14 anos, sentada num cantinho, enfim, né, enterrando meu pai, que tinha 40 anos, minha mãe 36. E naquele momento, um tio da minha mãe chegou para minha mãe e falou assim, nossa, 3 meninas tão lindas, saber que vão ser 3 perdidas, porque vão crescer sem pai. Então, isso, quando eu atinjo uma consciência de adolescente, e minha mãe muito magoada com essa história acabou chegando sem querer no ouvido da gente, meu e das minhas irmãs, isso foi, o que desperta na gente essa condição de lutar desse enfrentamento contra a violência de mulheres. Eu sempre estive, Carlos, em espaços altamente masculinizados, espaços feitos para homens, né? E que a mulher tinha muita dificuldade de estar. E eu sempre enfrentei machismo, sexismo, misoginia, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas essa colocação, sabe, do que acontece na Alesp o ano passado, esses 2 casos, é reflexo da ausência de mulheres nos espaços políticos. Veja que até 2016, pouca gente sabe disso, até 2016 foi ontem, até 2016 não tinha banheiro para mulheres no Senado Federal. Até 2016, se uma mulher fosse ao Senado, fosse senadora, fosse uma assessora, fosse uma convidada, fosse uma cidadã que foi até o Senado, não tinha banheiro feminino. Até 2016, foi ontem. Então, é um recado? Não, é uma informação. Este lugar não cabe você, mulher. Vaza daqui. Não é mensagem, não é recado, é essa a ordem que se deu.
E aí isso é muito complicado. Hoje nós não somos 15%. Há uma expectativa de chegarmos a 20%, 25%, agora de um modo geral, nas próximas eleições. Mas a ausência de mulheres no cenário político, nas casas legislativas, ela permite esses atos de violência. Esses dois atos, eles só tomaram a repercussão que tomaram porque tinha prova. Aconteceu muito mais coisa, mas aconteceu muito mais coisa. E essas coisas todas que aconteceram, que a gente não tinha prova, elas acabam passando despercebido. E aí se desvaloriza até a palavra da mulher. O que acontece com o deputado Fernando Cury? Ele não entendeu uma coisinha simples, que muito homem ainda não entendeu. Que não é não. Que corpo de mulher não é alguma coisa que está na prateleira e que ele pode esticar a mão e pegar como ele quiser. Que corpo de mulher é um lugar sagrado e que pertence ao humano mulher. A mulher ao ser humano mulher e que ninguém pode colocar a mão ou dizer para onde vai ou deixa de ir, a não ser a própria dona dele. Não tem nada mais sagrado, um templo que é o corpo da gente. E esse é uma igreja, é uma concepção, é um dom de Deus a vida. Como é que pode vir um sujeito querer falar o que vai acontecer no meu corpo, querer poder dizer... Essa semana nós vimos um torcedor querendo beijar e beijando uma jornalista no Sul. O que é isso? Então é sobre isso, essa mensagem precisa desaparecer, essa mensagem precisa mudar. E a hora que a Alesp passa pano, sim, em um deputado que fez uma coisa absurda, assédio, importunação sexual, que em tese é o que caracteriza aquele ato que a gente vivenciou, a mão no seio, por 2 vezes, né? O encostar, o trazer para perto do corpo dele, e o repúdio da pessoa 2 vezes da mulher, em tese, claro que isso depende de processo de condenação, mas ainda que em tese, nós estamos diante, né, da possibilidade de um processo criminal, de uma condenação por importunação sexual. Legalmente, nós não consideramos ninguém culpado enquanto tiver um processo, mas há a possibilidade de investigação e de processo e até de uma eventual condenação por importunação sexual. Está no Código Penal, pena de 1 a 5 anos. E aí uma pessoa que faz uma questão dessa não é considerada, né, independente da tipificação criminal, não é considerada alguém que fere o decoro parlamentar a ponto de ser excluída da casa parlamentar. No segundo caso, é aí que está, né? A pessoa, os outros homens começam a ver essa passada de mão como uma permissão para agir. E aí acontece de novo um outro caso gravíssimo, e aí vem a resposta da Alesp. Mas é uma resposta tardia. Por quê? Porque se a resposta tivesse acontecido no primeiro caso, talvez, a gente não sabe, mas talvez o segundo não tivesse acontecido. Porque aí a pessoa vai falar, eu vou perder meu mandato. Eu vou perder a minha condição, né, de parlamentar, que foi eleito, mas eu vou perder, porque nada é absoluto. Né? Então, você foi eleito, mas você tem regras a cumprir, a gente vive num estado de direitos. Então, essa é a questão. Mas sabe o que é o pior de tudo isso, Carlos? Tudo isso. O pior é o recado que se passa para a sociedade, quando, né, de abuso, de passar a mão, de domínio, de tentativa de violência e de violência efetiva no corpo de uma mulher, e nada acontecer. Nada de grave acontecer. Aí o cidadão que está em casa acha que a mulher dele, que toma remédio, 36 anos, dormindo, ele pode violentá-la. Aconteceu em Ibitinga agora, essa semana passada. E a mulher acorda sangrando, a mulher acorda com dores, vai no hospital sem entender o que está acontecendo, e aí ela é informada pelo médico. Isso é relação sexual. Ela falou, mas como relação sexual? Eu estava dopada, eu estou com remédio porque eu estou com depressão, eu estou tomando medicação. Pois é, ela foi estuprada pelo marido. Ah, mas não existe estupro de marido. Existe essas condições quando a mulher não diz sim. E a mulher que não tem condições de dizer sim, porque estava dopada, dormindo, infelizmente, medicada, ela foi violentada, sim. Então, é assim, ó, ou a moça diz para você, vem, meu amor, vamos ser felizes, eu também quero, tá tudo bem, e você vai ser feliz, porque o amor é lindo,
Ou você entenda que o corpo da mulher é um templo dela e que a lei protege. E, ai, se a Daniela, deputada, estivesse por perto numa história dessa, meu Deus, eu tenho até medo de onde isso ia parar. Porque não pode, Carlos, não pode, não pode, não pode. A importância desse exemplo para a sociedade, muito mais do que para a Lesp. A importância de um deputado eleito entender que ele é, sim, um exemplo, e que a Lesp, que o Congresso Nacional, que as casas de vereadores, que as câmaras municipais, elas são, sim, um espelho para que a sociedade se enxergue ali. A gente viu uma coisa linda que aconteceu em Pardinho, um vereador falar numa Câmara de Vereadores só de homens, nenhuma mulher, e ele fala um absurdo de uma jornalista, que a jornalista estava cobrando ação, atividade num ato, uma jornalista incrível, Carlos, mas como foi que ele tentou repudiar a jornalista? Fazendo uma fala sexualizada de violência, de abuso sexual contra ela. Ele só esqueceu que estava gravando. E como era uma sessão e estava sendo gravada, isso veio à tona e ele foi cassado. E é sobre isso. Então, essa é uma resposta que vem. Não pode. Quer falar da competência da jornalista? Fala, fica à vontade. Quer falar da competência da deputada? Fale, fique à vontade, é sobre isso. Mas não fale da roupa dela, não fale do corpo dela e não ponha a mão. Não ponha a mão, por favor. Ixi, o bicho pega. Também você vai fazer essas perguntas, né, Carlos? Aí dá nisso. A gente provoca, né? Tem que provocar. Né? Bota fogo, né? Aí quer apagar fogo com querosene, dá nisso. Que beleza. Gente, nós estamos conversando com a Dani Rodrigueiro, não é ela que é candidata a deputada estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e a gente precisa de gente assim lá, né? Gente que vai vestir a camisa do povo, gente que vai vestir a camisa dos movimentos sociais, dos sindicatos, gente que vai representar, e não gente, né, que vai, como disse o presidente Gilson agora há pouco, fazer parte ali, né, daquela extensão do governo de São Paulo. Não dá mais, né? Não dá mais, né? É preciso renovar, é preciso mudar. Agora, isso só acontece com a nossa participação, não é? Somos nós que vamos votar, somos nós que vamos eleger, não é mesmo? Pois não, Carlos Neves, meu amigo, tá bom o bate-papo, né, Carlos Neves? Eu acho que nós vamos ter que ficar diretão 24 horas, viu, Neves? Adoro! É verdade, né? E o incrível é que quando o papo é bom, a hora passa que parece um foguete, né? E é muito interessante os candidatos que estão chegando hoje, que têm uma visão diferente da vergonha que se tornou a nossa Assembleia Legislativa, né? Me punam se eu falei alguma coisa errado, né? Virou uma vergonha. E isso, né, Daniela, a gente só está comentando os fatos que foram a público, né? Fora os fatos internos, que não saem da própria casa. Participei de um movimento nosso, né, para a aprovação da Polícia Penal contra o desconto dos aposentados, né, reposição inflacionária no salário dos servidores, né, aquele absurdo que fizeram com o projeto 03 dos professores, né, que criam uma nova carreira que, infelizmente, se quem quiser ganhar um pouquinho mais, tem que abandonar vários direitos, né, que é um escárnio isso com os servidores, né. Fora o que aconteceu já, né, que foi a perda das abonadas, que não causa prejuízo nenhum para o Estado, perda de direito de desconto quando o servidor tem a fruição da licença-prêmio e outros benefícios aí, quer dizer, não é benefício, é direito trabalhista, né? Você só adquire se você merece isso, né? Não é nada dado para ninguém, né? E eu ouvi e até presenciei alguns outros escárnios dentro da Assembleia Legislativa, né? Porque ficou vergonhoso. É deputado mostrando a arma para o outro, é um que vai na porta do outro deputado, ameaça, né, a retirar alguma emenda parlamentar dele porque ele não votou no projeto tal ou não vai votar no projeto. Discussões horrendas, né, de deputados contra as deputadas mulheres, né?
é a imposição da força, né? É o desprezo do Carlão Pignatari pelos trabalhadores, né? E tudo em benefício, né, da máquina pública, né? Tudo em benefício político do João Dória e também do Rodrigo Garcia. Então, eles tratoraram os trabalhadores, eles destruíram parte do serviço público e também destruíram, e vão destruir ainda, através do desconto previdenciário dos atuais aposentados e também dos futuros aposentados, né? Quando se fala no aposentado, dá a impressão que o aposentado ganha muito bem, que o aposentado ganha uma fortuna e que um desconto de até 16% do seu provento não vai trazer nenhum prejuízo para o coitado do aposentado. Na última sexta-feira, o advogado Wesley Imassato Jimenez e eu fizemos um programa junto com o Carlos Vítulo, né, sobre endividamento, né, tanto da área privada como também do setor público, né. E os aposentados, para quem não sabe, um outro dado que a gente explanou e fica aí à disposição também dos outros servidores, né, que estão na ativa, né. O aposentado, ele está recebendo até 16% de desconto do seu provento. Só que aí se pensa, 16% não vai causar nada. Só que mais de 90% dos aposentados têm empréstimo consignado, tem empréstimo. E a hora que chega o desconto na folha de pagamento, a SPPrev vai descontar primeiro o quê? Primeiro, o que é do governo, que é o desconto previdenciário. Mas passou o limite de desconto na folha de pagamento, não vai descontar o consignado. Não, vai descontar o consignado sim, né, na sua conta bancária. Então, já tem o consignado que já estava no limite e passa mais de 16%, então o aposentado tem aposentado com menos de 50% do seu provento para sobreviver. Com remédio, com moradia para quem não tem casa, alimentação e às vezes ajudando ainda os seus filhos com seus netos. Então, eles estão numa situação lastimável. Lastimável, digo, não por eles, mas por um governo que deveria proteger aquele que já contribuiu, ele está massacrando esses servidores aposentados. E agora também forçando a levar para as prefeituras, que é o caso aqui de Bauru, porque já teve um projeto para isso, né? E, graças a Deus, ele não decola, né? Nesse ponto, você vê a possibilidade de rever na próxima legislatura essa questão dos aposentados, já que o Rodrigo Garcia já disse que não vai rever e vai continuar prejudicando os aposentados até o momento que a gente tirar esse déspota e o Rodrigo e o Dória receber ele na privada, né? Digo, no setor privado, né? Adorei, esse é meu, Carlão. Essa foi boa. Olha, Carlos, é o seguinte, toda essa parte do sindicalismo e do trabalhismo, e aí eu não preciso falar muito mais, dentro do nosso projeto, porque é assim, falando agora para o jornalista Carlos, Daniela, eu acho que eu estou ligada nessa questão de atuação, de segurança pública, de enfrentamento da educação, sei advogar, são 30 e poucos anos fazendo isso e tudo mais. Mas, por exemplo, eu não entendo especificamente de saúde. Então, eu fui atrás de quem? De uma mulher incrível, 40 anos de serviço público, foi diretora da Delegacia Regional de Saúde de Bauru, uma pessoa que sabe olhar e ver aonde nós podemos atuar nesse setor que, por exemplo, a nossa região, Jaú, Bauru, esse eixo aqui, está sofrendo demais. A gente viu o que aconteceu. Então, a questão ambiental, eu tenho, né, também um mestrado em Direito Ambiental, doutorado são crimes ambientais, a gente trabalha com essas duas vertentes aí, mas a questão da ecologia, da sustentabilidade, também a gente vai atrás de uma pessoa específica para isso. Toda essa questão de previdência, toda essa questão de reposição salarial e toda essa questão que, de uma certa forma, envolve o trabalhismo e o sindicalismo, o homem que escreveu o meu projeto se chama Antônio Neto.
Então, a minha atuação, ela foi construída, né, proposta, planejada, para ser construída daqui a 4 anos com pessoas capacitadas. Eu não vou ter a honra de ter o Antônio Neto como assessor, já pensou que quer? Porque ele vai ser eleito deputado federal. Mas, com certeza, ele vai me assessorar desta forma. E ele já me assessora quando a gente abre o nosso projeto de trabalho, são 4 anos, né, em 30 ações, a gente está olhando todas essas questões da perda salarial, não só dos professores que eu citei, mas da SPPrev como um todo, e todo o funcionalismo público que foi muito massacrado essas últimas 3 décadas, né, que a gente sabe de PSDB, o que aconteceu com o salário do funcionalismo público, toda essa questão de reposição salarial, e a terceira via é o sindical, que eu falei para vocês agora há pouco, ela foi pensada junto com, para mim, a pessoa que mais entende de trabalhismo e de sindicalismo no Brasil hoje, que é o Antônio Neto. Quer dizer, quem escreve essa parte do meu projeto? Quem escreve é o homem que estava agora em Genebra, representando o Brasil na confederação, como presidente da Confederação Brasileira do Sindical, e falando em nome do trabalhismo, em nome dos trabalhadores brasileiros, dando um show, né, em Genebra, assim, uma pessoa que sabe tudo, que viveu, que respira isso, um cara que foi presidente da Federação Mundial do Trabalhismo. Então, o que nós vamos trabalhar, e o projeto de lei para essa reposição salarial, que entra a questão... Só que a questão dos professores, Carlos, esse projeto já existe. E é como eu disse, né? Não tenho idade para querer roubar a ideia dos outros e nem tirar o protagonismo dos outros. Mas tenho responsabilidade e história para pegar o projeto que está lá junto, por exemplo, com a professora Bebel, e levar adiante para a gente recuperar o que aconteceu com os professores. A questão da SPPrev, do que aconteceu com o funcionalismo e principalmente com os aposentados, nós temos o projeto que foi pensado pelo Antônio Neto e que vem para trazer essa recuperação. Isso está prontinho, a gente apresenta imediatamente. E fazendo aquele esquema, né, de não ir atrás de porta em porta de gabinete para tentar fazer o que a politicagem de sempre fez, com chavos. Vota para mim que eu voto para você. Não, é para mostrar para a população que nós vamos colocar em pauta um projeto que vai recuperar as perdas salariais e que você vai ter um deputado da sua região, outro deputado da outra região, que vai votar, para que a gente possa trazer essa pressão. Buscar, através das prefeituras, o comunicado com a população também. É uma integração muito grande, uma rede de comunicação muito grande. Sobre essa questão, Carlos, de deputado ir na porta de outro deputado para fazer ameaças e tudo mais... vai até, né, queiram ou não queiram, mas nós vamos instalar, sim, uma câmera 24 horas que a população vai ter um portal da transparência e ela vai poder enxergar o nosso gabinete, ela vai saber que nós estamos trabalhando, ela vai saber o que nós estamos fazendo, mas também ninguém vai lá ameaçar, não, porque ela vai ver. Ela vai ver se alguém aparecer lá para ameaçar. Quem não tem o que esconder, não precisa se esconder. Né? Então, está aí aberto e vai estar aberto para todo mundo ver. Isso é uma coisa que eu faço questão, sabe? É transparência total. Nós vamos estar lá. Onde está a deputada? Liga a câmera, liga o site que você vai enxergar onde ela está. Você vai saber onde ela está. E quem não quiser trabalhar assim, você vê que a dona Bárbara, ela, corre que dá até gosto. Quem não quiser trabalhar assim, vaza. Ela pega no pé dela. Tem que estar junto, tem que estar junto. Até porque tem metade da idade. Se a gente aguenta, tem que aguentar também. Então, vamos embora. E a ideia é essa, Carlos. A gente vai apresentar o projeto de lei para tentar buscar essa recuperação salarial e essa reposição salarial. Claro que isso depende, sim, muito, 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 muito do coletivo dentro da Alesp. E aí eu não posso afirmar que eu vou conseguir, porque é que nem quando um cliente chega para mim, Daniela, você vai conseguir defender esta causa e eu ganhar? Não sou eu que julgo, quem julga é o juiz. Então, o advogado nunca pode dizer, te dou 100% de certeza, porque não é ele que julga. Como eu fiz a minha vida inteira com os clientes, eu não posso garantir. Nunca falei para um cliente, vem que eu te asseguro que nós vamos conseguir. Nunca falei isso, muito pelo contrário. Sempre, eu chego até a perder muito serviço. Olha, você quer ouvir uma coisa que eu não vou te falar, você quer que eu te dê a certeza e eu não vou te dar, porque eu não posso fazer isso. É a mesma coisa aqui, não vai depender só de mim. Mas o que depende de mim, que é apresentar o projeto imediatamente.
E vou dizer mais uma, Carlos, passa por nós a ideia de, num primeiro momento, apresentar esse projeto. Isso para mim é muito importante. Então, nós vamos trabalhar, nós temos o Sindicato dos Aposentados quase no estado inteiro, né? E nós temos, através da Confederação Sindical, apresentar o projeto para que ele esteja à disposição para leitura, para análise, para palpite, para dicas, para sugestões. Olha, isto é bom, isto não é. Claro que se a pessoa, tudo que for apresentado, nem tudo pode ser posto no papel, mas a ideia é essa total transparência. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer imediatamente. Sabe por quê, Carlos? Porque já está tudo escrito. Está tudo escrito, registrado em cartório, está no site, é só abrir lá e ver. Se a gente fosse falar de cada um dos projetos, são 30 ações, né? E se a gente fosse falar de cada um, a gente ficaria um tempão aqui, mas elas estão todas lá. O projeto está pronto. E como eu não sou besta nem nada, registrado em cartório, porque a ideia é minha. E eu não tenho mais idade para perder ideia para os outros. A ideia é minha e ponto final. Mas se eventualmente a gente não for eleito, que espero que não aconteça, e alguém quiser usar o projeto está pronto, está disponível para justamente trazer essa ideia. Agora, se quiserem usar o projeto, pelo menos deem os créditos para quem fez o projeto. Na academia a gente aprende isso, né? A gente pode até fazer citação, mas a gente tem que fazer a justa menção, porque isso também é trabalho, propriedade intelectual é altamente valorizada. A gente que vive da fala e tudo, né? E a nossa força de trabalho não é braçal, ela tem que ser valorizada também. A gente respeita muito isso e exige respeito também. Mas está lá, o projeto está lá e ele vai ser apresentado imediatamente. Então, logo a gente possa encaminhar, né, para os sindicatos, ouvir os sindicatos e apresentar o projeto, com certeza absoluta. É isso daí, tem que dar crédito, né? E o que nós jornalistas sofremos, o que eu já tive aí de reportagens copiadas, não é? Porque a internet é uma maravilha, né? Mas é a falta de consciência, não é, de cultura, que traz uma série de problemas, né? A pessoa cria lá um blog, vai, pega a reportagem da gente e joga lá como se ela tivesse feito e tá tudo certo. Eu já processei uns 10, né? E ganhei os 10, não é? Porque a justiça entende corretamente, né? Gente, nós já estamos com mais de 1 hora batendo papo aqui, estamos encaminhando para o final, mas deixa eu passar a palavra para o presidente Gilson Barreto, né? Ele deve ter mais umas 10 perguntas, mas só tem tempo para uma, presidente. Ô, Carlos, eu acho até que a Dani se antecipou às perguntas, né? Com as falas dela aqui, ela já mostrou que tem projeto. Ela tem a intenção da transparência. Ela já colocou a plataforma dela já aqui no ar. E, assim, uma observação é pedir que o pessoal que acompanha a Rádio Sindicop, aí, né, o Revista Nacional, que se atente a essas reportagens para fazer a avaliação do candidato. O programa de hoje, eu acho que é uma oportunidade ímpar, falando especificamente aqui, igual a Dani já falou, no caso das mulheres, porque as mulheres elas precisam ocupar espaços, e se você não tem ainda o seu candidato, você pode estar avaliando a Daniele e dando o seu voto de confiança, né? Elegendo ela para estar te representando, já que o número de mulheres é muito pequeno, as mulheres não têm uma participação ativa, não é só na política, no sindicalismo também, né? Infelizmente. Nós vivemos convidando o Sindicop, ele é um sindicato de oportunizar para os jovens e para as mulheres a participação. Mas, infelizmente, não existe o engajamento. E assim na política. Se você não tem candidato, analise esse programa de hoje, veja as colocações da Daniela aqui, candidata a deputada estadual por São Paulo, porque nós precisamos de pessoas assim, de pessoas que têm compromisso com o social, com a sociedade, que têm formação, conhecimento e vontade de trabalhar sério. Porque não adianta ficar elegendo youtuber,
que fica fazendo gracinha na internet, menosprezando as pessoas, xingando, avacalhando e falando um monte de besteira e se mantendo ali como um bobo da corte. Infelizmente, nessa legislatura, nós temos N's ali, né? Pessoas sem compromisso partidário, que vai daqui para ali, de lá para cá, que o objetivo a gente vê que é pessoal. Não tem objetivo com a sociedade, com o público. São pessoas que, se Deus quiser, não vão ser reeleitas. E a gente até faz questão de estar lembrando aqui nas nossas redes sociais isso, né? Carlos Neves, o Carlos Vitor são provas disso. E eu desejo já, Dani, boa sorte para você. Espero que seja eleita. É uma excelente representante aqui, né, da região de Bauru e representante das mulheres. Acho que o programa já está adiantado da hora. Quero agradecer já a sua participação e dizer que foi extremamente boa, né? Ótima a participação. E como a gente já te conhece, a gente sabe da qualidade que tem a Daniela Rodrigueiro. Muito obrigado. E o Sindicop está aberto, a Rádio Sindicop está aberto. E agora é só ser eleita e tomar posse, né, em 2023. O resto você deixa Obrigado. comigo, presidente. Juro para você que você vai me ajudar e não vai se decepcionar. Prometo. Tá joia, tá aí, minha gente. Chegando ao final, eu vou dar 1 minuto para Dani Rodrigueiro aí, para se despedir, para finalizar, para a gente encerrar o nosso programa. Pois não, Dani? É isso aí, gente. Quero agradecer demais. Quero dizer que, assim, o Sindicop e o sindicalismo, de um modo geral, no Brasil, é a nossa pérola, né? É o que o trabalhador precisa olhar e para quem ele precisa olhar. E a gente precisa somar no trabalhismo, no sindicalismo, para que a gente consiga, né, realmente fazer jus a discussões verdadeiras, né? A força de trabalho, se ela se unir, ela é muito mais potente do que o capital. De um modo geral, o capital toma conta de todas as decisões, mas a gente pode fazer diferente. O importante é a gente ter esse tipo de postura, esse tipo de enfrentamento e a coragem. E sim, unir forças. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais das propostas, eu falei que elas estão registradas, mas elas estão na internet também. Dani Rodrigueiro, tudo é Dani Rodrigueiro, tem site, tem Instagram, tem Facebook, tem até Spotify, tem de tudo ali. Dani Rodrigueiro. 12012, se eu puder contar com vocês, vai ser uma honra e pode ter certeza que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, é uma forma diferente de viver. Estou colocando meu nome à disposição da cidade, da região, do estado, para que a gente possa tentar construir um futuro um pouco menos violento, um pouco mais harmonioso, dando voz a quem sempre teve as suas vozes silenciadas. Parabéns, meninos, parabéns pelo Sindicop, parabéns, jornalismo, parabéns, Carlos Neves, querido amigo. Gente, fiquem bem, fiquem com Deus. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada. Tá aí, pois não, Carlos Neves também finalizando. Microfone desligado, Neves. Carlos Neves, microfone está desligado. Bom, eu já faço uma pergunta e já respondo também, né? A Dani Rodrigueira, ela tem bastante conhecimento das nossas demandas do sistema penitenciário, né? Ela já atuou nessa questão de direitos da nossa área e ela é uma pessoa bem preparada para isso, né? É uma opção de voto aí imperdível para quem não tem o candidato da categoria, né? E para todos que não viram, né, essa reportagem, ela vai estar gravada, né, no YouTube, no Facebook, e todos podem ter acesso depois do programa, né? Então, desejo para Dani Rodrigueiro muito boa sorte. Espero ver você na Lesp a partir do ano que vem, se Deus quiser. E fica à disposição a Rádio Sindicop para as outras vezes que quiser participar. Muito obrigado e vamos à luta. 12012.
É isso aí, minha gente. Que beleza, chegando ao final aqui do nosso bate-papo de hoje, 10 horas 25 minutos aqui na sua Super Rádio Sindicop. Obrigado a Dani Rodrigueiro, obrigado ao Gilson, obrigado também aí ao Carlos Neves e a todos que acompanharam a nossa programação.